João capítulo de número 1, verso de número 1, diz assim: no princípio era e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Agora versículo 2, ele estava no princípio com Deus. Versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédios, todas as coisas foram feitas por ele. Algumas versões diz por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Mais uma vez, toda a igreja, esse mesmo versículo, todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Curve a cabeça. Senhor, com muito temor na tua presença, nós queremos fazer menção da tua palavra. Deus, eu sou incapaz de mudar a vida de qualquer pessoa que esteja aqui, inclusive a minha, Senhor. Mas eu sei que o Senhor tem poder para fazer isso. Paizinho, eu não sei ter uma oratória, Senhor, perfeita, como muitos pregadores que são exímios pregadores. Paizinho, eu não tenho uma voz tão boa quanto os meus amigos que pregam com tanta autoridade, mas eu tenho amor pela tua palavra, e eu quero pedir que o Senhor seja misericordioso comigo, com a tua igreja, para que possamos sair daqui, Senhor, alimentados pela tua palavra. Precisamos entender o que o Senhor quer falar aos nossos corações. Então, se há algum tipo de impedimento na nossa alma, que caia por terra agora, porque estamos, Senhor, com o coração abertos para te ouvir, para te compreender. Esse é o desejo do nosso coração. Fale, Senhor, numa região tão profunda do nosso interior, tão profunda, Deus, que o conselho não chega, que o remédio não chega, mas a tua palavra chega, porque ela é viva e eficaz. E, Senhor, é tão poderosa que ela é apta até para discernir pensamentos e intenções do coração. Então, fale conosco por meio da tua palavra, em nome de Jesus. Quem pode aplaudir, aplauda ao Senhor. Sente-se glorificando a Jesus. Irmãos, eu preciso que você seja atento ao que você vai ouvir, porque parece complexo, mas não é complexo. Quem me ouve, diga amém. Ouça isso aqui. Quando Adão, irmãos, foi colocado no Éden, quando o homem nasceu, o homem tinha a vida de Deus através do Filho de Deus dentro dele já no princípio. Pastor, você está falando uma heresia porque eu não li isso na Bíblia. No versículo de número 4, se não me falha a memória, diz que ele era a luz e a vida dos homens. Em Romanos, o apóstolo Paulo diz que pelo pecado entrou a morte no mundo. O que é morte se não perder a vida, né? Então, se Adão morreu, é porque Adão tinha vida. Vamos mais uma vez? Se Adão morreu, é porque Adão tinha... Pastor, mas Adão não morreu fisicamente quando comeu do fruto, mas ele perdeu a vida de Deus que existia dentro dele. Irmão, você pode ter o que for, você pode morar dentro de um jardim que Deus criou. Se a vida de Deus não viver em você, você é só um corpo que vive na terra e sobrevive e vive como morto. Em Apocalipse, o apóstolo João, na revelação da ilha de Patmos, ele chega a dizer que tem fama que vive, mas está morto. Ou seja, uma aparência de alguém que sobrevive, mas por dentro a vida já perdeu o sentido, já não tem nenhum tipo de atividade espiritual. E isso é algo recorrente, porque nós vemos pessoas que, pastor, eu sou evangélico há 20 anos, mas é 20 anos frequentando uma igreja. Não são 20 anos verdadeiramente vivendo para o Senhor. Irmãos, eu preciso te alertar aqui de algo muito poderoso, que existe uma diferença de estar feliz, estar bem e estar vivo espiritualmente. Quando você está vivo espiritualmente, você tem percepções de coisas que uma pessoa natural não tem. Eu fui num ambiente uma vez, irmão, para não citar o ambiente, para não expor as pessoas, e no ambiente que eu estava, uma pessoa passou mal e disseram, está passando mal. Está passando mal. Até aconteceu aqui também na IPTM, algumas pessoas da minha família, alguns primos meus vieram ao culto, e a namorada de um primo meu começou a passar mal no final de um culto de terça-feira. O meu primo falou, Samuel, a gente vai ter que ir embora, porque Mariana está passando mal. Eu falei, o que está acontecendo com ela? Ela não está bem não, está vomitando, e está acontecendo umas coisas assim, assim, assado. Eu falei, chama ela. Ela falou, não, mas a gente vai ter que ir embora porque ela está passando mal. Eu falei, chama ela porque ela não está passando mal, varão. Ela não está passando mal. E chegou no final, irmão, nós oramos por ela, e não era passando mal, era uma seta do diabo que veio para destruir a vida dela. No final do culto, Deus falou de forma tão poderosa que ela tinha um problema
tão íntimo, familiar, Deus falou poderosamente, dizendo: perdoa teu pai, faz isso. Final do culto ela começou a chorar, saiu daqui quebrantada. No outro dia o pai dela ligou. O pai dela nem falava mais com ela, ligou no outro dia de manhã. E Deus, glorificado seja o Senhor restaurou a união entre pai e filho através de uma revelação que Deus falou. Agora, pastor, o que você está querendo dizer? Que, irmãos, eu estou vivo espiritualmente. Glória a Deus por isso. Porque para quem não está vivo é passar mal. Para quem está vivo, você sabe que não é passar mal. Eu estou dizendo para você que se você é uma pessoa que, pastor, eu sou frequentador de culto, irmão, isso não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Existem pessoas aqui dentro que brigam com o diabo e acham que está discutindo com o marido. E por que não percebe, pastor? Porque está morto. Que já não tem sensibilidade espiritual, percepção espiritual. Só que eu não vim aqui apenas apontar um defeito, eu vim te ajudar a viver espiritualmente a partir de hoje. Vou falar mais uma vez. Você vai sair daqui desse culto com o teu espírito ressurreto, vivendo para Deus. Amém, irmão? Diga glória a Deus por isso. Tire 5 segundos glorificando ao Eterno, porque Ele está no nosso meio, Ele está aqui agora. Irmãos, a Bíblia conta, quando os irmãos veem acontecendo libertação no culto, eu preciso dizer algo aos irmãos. A Bíblia conta que quando Jesus chegou na cidade de Gadara, o homem que estava preso em meio aos sepulcros veio andando em direção a Jesus, caiu prostrado no chão, adorou, dizendo, Satanás adorou a Jesus na boca do endemoniado, dizendo assim: tu és filho do Deus Altíssimo, o que eu tenho contigo? Você está me perturbando antes do tempo? E a Bíblia conta, sabe o que, irmão? Que Jesus expulsou o demônio daquele rapaz e o rapaz foi liberto. Mas você precisa entender que o diabo reconheceu Jesus não por uma aparência externa, ô Silas. Porque Jesus era carpinteiro, Jesus tinha a aparência de um judeu. Jesus era alguém normal, por fora. Mas Satanás não reconhece por fora. Satanás reconhece por dentro. No mundo espiritual, irmão, não vale se você tem um diploma de teologia, não vale se você é um cientista. No mundo espiritual não vale se você estudou nos Estados Unidos, se você tem uma formação na Alemanha. No mundo espiritual não vale nada disso. Pelo contrário, às vezes eu vou pregar em igrejas por aí, irmão, que tem 4 pessoas. Eu já fui em lugar que era roça, no interior do interior. Cheguei lá, o irmão pregando que não sabia nem falar o nome de Jesus direito. Mas, irmão, quando o camarada abria a boca para pregar, tu sentiu o Espírito Santo tomando você. Por quê, pastor? Porque ele está vivo espiritualmente. Está vivo espiritualmente. E eu quero te alertar do risco, irmão, de servir a Deus, abre aspas, e não estar vivo. Porque só existe uma forma de você viver. A Bíblia conta que Jesus chegou em frente ao túmulo de Lázaro. Eu falei ontem na mini vigília. Jesus chegou em frente ao túmulo de Lázaro e disse: Lázaro, saia para fora. Lázaro só passou a viver externamente depois que Jesus liberou uma palavra. Você só vive, irmão, espiritualmente se Jesus liberar uma palavra. Agora tem um problema, irmão. Se Deus liberar uma palavra, pastor, tem uma pedra na frente, não tem problema, irmão. Pastor, a sepultura é muito funda, não tem problema, irmão. Pastor, já está fedendo, está cheirando mal, está cheio de atadura, está podre, todo mundo disse que morreu. E Jesus está dizendo: não tem problema, a minha palavra alcança lá no interior da sepultura e tira Lázaro para fora de novo. E sabe o que é mais incrível, irmão? Quando Jesus chegou em frente ao túmulo de Lázaro, o diagnóstico humano foi: já era, porque já está cheirando. Ô irmão, isso é o que está saindo da boca dos homens. Isso é o que está saindo da boca das pessoas que estão no cemitério. Isso é o que está saindo da boca da terra. Só que Deus não é guiado por sensações humanas, irmão. O Senhor é aquele que consegue ver alguém que está cheirando mal e vai falar assim: não, isso aí vai ressuscitar e vai dar muito testemunho de vitória. Tu crê nisso? Então diga amém. João capítulo de número 1, verso 1, diz que no princípio Jesus estava na condição de verbo. Pastor, o que é verbo? Você sabe que verbo é palavra que expressa ação. Quando Deus disse haja luz, o poder criativo que saiu da boca de Deus, que trouxe à existência o que não existia, era Cristo. Isso está no versículo 2, que diz que através dele tudo que existe foi feito, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, quando Deus disse haja luz, o poder criativo que nós entendemos que é Jesus, trouxe à existência o que não existia. Agora, você precisa entender, irmão, que a palavra de Deus, hoje, ela está escrita num livro para você. Mas nem sempre a palavra de Deus esteve em um livro. Como eu disse no princípio,
Adão estava dentro do Éden e a palavra de Deus, que era o próprio Cristo. Isso está no versículo 4, que ele era luz e tinha a vida dos homens. Ou seja, se o homem morre quando peca, o homem perde a vida. E quem é a vida? Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então quando Adão pecou, Adão perdeu a vida de Jesus que já existia dentro dele. Pastor, aonde a gente quer chegar com isso? É que, irmãos, quando Adão peca, transgride e começa o processo de declínio da humanidade até chegar nos dias de Jesus, o homem não tinha expectativa de retornar a viver. O homem não tinha expectativa de retornar à condição de ser espiritual, porque eu tenho que te alertar de uma coisa: você é incapaz de vivificar o seu espírito. Você não tem capacidade de fazer qualquer tipo de coisa, a não ser coisas espirituais que possam vivificar o seu espírito. E você precisa entender que quando Adão morreu, Adão pecou, a vida, perdeu a vida saiu. E quando Jesus retornou, ele veio devolver a vida que estava dentro do homem e ele perdeu. Agora a gente vai chegar no assunto do espiritual. Se o homem perdeu e Jesus faz o homem recuperar, Deus resolveu pegar toda a vida do homem, todo o processo de revivificação do homem, de trazer o homem à vida de novo. E Deus escreveu, me preste a sua Bíblia, por favor. Está aqui, ó. Deus pegou a vida do homem que existia dentro dele, escreveu num livro, irmão. E deixou nesse livro, e é por isso que quando você conhece a verdade, ela te liberta. É por isso que quando mais você se alimenta desse livro, mais você volta a viver. E eu preciso te dizer uma coisa, irmão: você pode fazer o que for na sua vida, você pode orar, você pode pular, você pode falar em línguas, mas se você não comer vida, você permanece morto. Deu para entender isso, irmão? Então esse livro é o que revela a vida de Deus dentro de nós. Só tem um problema. Pergunta: qual, pastor? Nas suas mãos é só um livro. Deu para entender? Bíblia não tem que estar na prateleira. Onde a Bíblia tem que estar, irmão? Vamos usar a Bíblia então? Guardei a tua palavra no meu. Aonde tem que estar a palavra de Deus? Dentro do homem. Se a palavra não estiver dentro, ah, pastor, mas todo dia antes de dormir eu leio um versículo. Ô, meu irmão, você está gastando o seu tempo se auto-sabotando. O que não faltam são pessoas que fazem isso. Pastor, o senhor pode orar na minha casa? Posso, irmão, posso. Só que não adianta eu chegar na tua casa e falar: em nome de Jesus, sai. A palavra Beelzebu significa príncipe das moscas. Se você deixar alguma coisa podre aqui, vai dar mosca, né? Aí fala: em nome de Jesus, sai, a mosca sai. Aí se não tirar o que está podre, a mosca faz o quê? Só que só o que faz você descobrir o que está podre é a vida de alguém que é santo. O que te santifica é a palavra, o que te vivifica é a palavra, o que te restaura é a palavra, o que traz retorno é a palavra, o que te direciona é a palavra. Tudo o que você precisa está nessa palavra, irmão. Então, se você é uma pessoa que não medita de dia e de noite, você é uma pessoa que está vivendo um xerox do evangelho, e preto e branco ainda. Conhece alguém que faz isso? Olha para alguém e diga assim: coma a palavra. Diga: coma a palavra. Porque o diabo, os anjos e Deus só reconhecem pela palavra. Eu vou lhe dar um exemplo. A Bíblia diz que, olha que coisa poderosa, presbítero Silas, os discípulos estavam em cima do monte com Jesus, Pedro, Tiago e João. Eram 12 discípulos, 3 estavam no monte, 9 estavam embaixo. A Bíblia conta que quando Jesus chegou embaixo, no vale do monte, no pé do monte, estava acontecendo uma grande confusão, porque um certo homem tinha um filho que tinha um problema, epilepsia. Ele pegou, e a Bíblia conta que esse menino sofria de uma possessão maligna. O pai desse menino relatou dizendo que, na Bíblia está isso, que o diabo jogava o menino no chão, ele espumava, se batia, passava mal, e aquele pai não aguentava mais isso. Só que teve um problema. Pergunta: qual, pastor? Isso aqui é para você entender. Os discípulos não subiram todos no monte com Jesus, só subiram Pedro, Tiago e João. Então os outros 9 ficaram embaixo. E quando esse homem chegou para pedir ajuda para os que ficaram embaixo, a Bíblia conta que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. Pastor Samuel,
Por que os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio e deu todo aquele problema? É simples, irmão, porque não adianta ter nome de discípulo, dizer que andou com Jesus, dizer que conheceu Jesus, se não está do lado da palavra. Você entendeu isso, irmão? Eu vou repetir isso aqui de novo. Pastor Samuel, mas eu fui consagrado apóstolo. Não tem problema, se você não está do lado da palavra, você não tem nada de Deus para poder realizar. Mas agora, pelo contrário, se a palavra existe em você, não tem demônio que fique de pé para parar o que Deus vai fazer. Agora deixa eu te contar uma coisa, pastor, mas os discípulos expulsaram demônios, Jesus não estava perto. A gente tem que entender que o livro de Atos dos Apóstolos fala de atitudes dos apóstolos. Fala de uma igreja ativa que dava continuidade ao ministério que Jesus começou. E a gente precisa entender, irmão, que quando... Vem para cá, Rodrigo, por favor. Irmão, você reparou que quando Jesus estava perto de Pedro, olha isso aqui, ó. Quando Jesus estava perto de Pedro, Pedro não deixou Jesus lavar o pé. Pedro tentou atrapalhar Jesus. Pedro era chamado a atenção. Pedro dava tanto trabalho. E Jesus insistindo em Pedro. E sabe o que aconteceu no final, irmão? Depois que Jesus morreu, ressuscitou, enviou o seu espírito para dentro de Pedro, agora Pedro passa a ganhar 5.000 almas, 3.000 almas, passa a encarar governo, encarar tudo só para falar de Deus. Pastor, o que foi que mudou? Que Pedro estava ao lado de Jesus. E ao lado de Jesus é um nível de espiritualidade. Só que quando o Espírito Santo vem, sabe o que acontece, irmão? Eu vou te dizer o que acontece. Deus envia a vida dele dentro do homem. Você viu a diferença, irmão? Pastor, eu estou próximo. Está próximo é uma coisa. Você precisa ter dentro. E só tem uma forma de ter dentro. Levanta a Bíblia e fala assim: eu preciso comer essa palavra. Diga mais uma vez: eu preciso me alimentar dessa palavra. Ô irmão, você precisa colocar isso no teu coração. Reino de Deus precisa ser instaurado na sua vida, mas só acontece por meio disso aqui. E deixa eu te contar uma coisa: quando Deus libera uma palavra, você tem que aprender a tomar posse daquilo que é seu. Porque um juiz, quando vai julgar alguma coisa, ele senta num tribunal e ele usa o Código Penal, ele usa a Constituição, ele usa alguma coisa para se amparar, para julgar uma causa. E Deus nos julga pela palavra. Tudo acontece pela palavra. Tem pessoas no nosso meio aqui que ainda não sabem fazer uso. Quem estava na vigília viu uma senhora que foi curada da audição, que era surda. Pastor, por que ela foi curada? Porque você faz jejum? Porque tu ora? Claro que não, irmão. Ela foi curada porque Deus, através do meu lábio, liberou uma. Então o que faz alguém viver, o que faz alguém ser curado é a palavra, irmão. Só que eu aprendi que ela poderia ser curada, não foi ouvindo uma pregação na internet, não foi por um gibi, foi pela Bíblia, irmão. E você é uma pessoa que às vezes está aqui no nosso meio e ainda não sabe fazer uso daquilo que Deus tem para você. Existem pessoas aqui que acabam o culto, todo santo culto ele pede oração pela mesma coisa. Entra culto, sai culto, ouve, escuta, assiste, bate palma, canta. E o propósito de Deus não é fazer com que o Espírito Santo esteja do seu lado, é fazer com que esteja dentro. Você precisa começar a agir. Pastor, como agir? Começa a comer palavra que Deus vai te ensinar. Ó, vamos fazer um negócio? Jesus estava no deserto, o diabo apareceu para ele, falou: transforma a pedra em pão. Se joga daqui. Jesus falou: está escrito. Nem só de pão viverá homem. Repita assim: está escrito. Irmão, você viu Jesus falando alguma coisa da cabeça dele? Ah, Jesus falou uma frase de efeito para o diabo. Falou não, irmão. Jesus falou: está escrito. Porque a modinha hoje é frase de efeito. Frase de efeito só causa efeito. O que causa transformação é palavra, irmão. Vou repetir mais uma vez. Eu não tenho nada contra usar frase de efeito, mas frase de efeito não substitui palavra. O que vale é o que está escrito, não é o que eu penso. O que vale é o que está escrito, não é o que eu acho. Deus está dizendo para você: aprenda sobre o que está escrito. Vou fazer você entender. Alguém que está no nosso meio, Rodrigo, vai chegar dentro de casa
E quando chegar dentro de casa, vai ouvir som de passos, muito rápido, muito rápido. E o Senhor está me falando isso aqui agora. Alguém que está no nosso meio vai ouvir barulho de passos dentro de casa e vai se lembrar: pastor Samuel, por que eu cheguei dentro de casa, ouvi barulho de passos como se fosse de um demônio passando rápido, saindo da minha casa? É porque hoje você não volta para casa do mesmo jeito. Volta como, pastor? Com uma palavra aqui dentro, ó. Palavra, 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 palavra. Você entendeu isso? Eu vou terminar para a gente orar aqui agora. O que Deus quer contigo nesse culto, irmão? Quem aqui já está há mais de 5 meses frequentando IPTM? Faz assim com a mão. Quantos testemunhos já foram gerados na sua vida em 5 meses? Não, pastor, eu pulei no culto. Não estou falando disso. Eu estou falando quantos testemunhos foram gerados através da sua vida. Quantos? Não, pastor, é porque eu fui batizado com o Espírito Santo no culto. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. O momento onde Deus menos me usa, menos usa o pastor Leonardo, menos nos usa, é dentro da igreja. Se você acha que forte é o que acontece aqui, é porque você não nos acompanha. Porque se você vê o nosso dia a dia, aí você vai ver como Deus faz as coisas. Por que, pastor Samuel? Porque, irmão, quem tem palavra aqui dentro não se limita a templo. Ele é o templo. Então a gente sai daqui. Por que eu estou te dizendo isso? Porque essa fase de vir para ouvir está acabando, irmão. Você vai vir para ouvir, mas vai vir para falar também para a boca de alguém que precisa ouvir. O Senhor está te selecionando para essa obra. E eu estou dizendo uma coisa para você, irmão, sem medo de errar. Jesus disse: como ouvirão se não há quem pregue? A palavra diz isso. Como ouvirão se não há quem pregue? O evangelho é anunciado por nós. É o ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura, é anunciado por nós. Então tem coisas que, quer ver uma coisa? A minha esposa está de prova. Dai não está aqui, mas ela está de prova. Como que as coisas acontecem na minha família. Eu ligo para as pessoas da minha família, porque às vezes eu estou dentro de casa. Eu tenho um irmão mais novo que estava passando por uma depressão tão profunda, que eu estava com a sensação que o meu irmão ia se matar a qualquer hora. Irmão, e eu ficava desesperado. Pensa num cara revoltado, que eu ficava falando: Senhor, eu expulso o demônio dentro da igreja e meu irmão está oprimido. Senhor, tu me usa para revelar para as pessoas são curadas, e meu irmão está doente dentro de casa, sem levantar de uma cama, sem comer, pesando 50 e poucos quilos, com mais de 1,95 m. Eu falava: que negócio é esse, Deus? Até o dia que eu entendi, irmão, que se eu não me mover, nada vai se mover. Eu estava na casa do pastor Leonardo. Nunca vou esquecer esse dia. Foi um dia que a gente estava mais de lazer, descansando. Foi o único dia que a gente conseguiu. Estava a esposa do pastor Leonardo, estava o pastor Leonardo, a pastora Daiane, alguns amigos. Nós estávamos num momento de diversão. E de repente o Senhor falou comigo: eu quero falar com o teu espírito. Na hora, irmão, eu levantei, peguei meu carro, fui em casa. Daiane falou: você está onde? Eu falei: eu preciso ir em casa. Cheguei em casa, irmão, deitei em cima da cama. Eu nunca vou esquecer isso. Coloquei o fundo musical na TV, peguei a guitarra do Dudu, que estava comigo no dia, e comecei a tocar a guitarra do Dudu em cima da cama. Do nada, irmão, eu vi quando 7 vultos entraram dentro do quarto. Mas foi muito rápido. E eu vi um demônio subindo em cima da cama e falando dentro da minha cara que ia matar o meu irmão, fazendo o meu irmão se matar. E na hora que aquilo aconteceu, eu me lembrei de uma coisa. Pergunta: do que, pastor? Palavra. E quando o diabo falou isso, irmão, eu peguei, foi a palavra. Eu falei: Deus, está escrito aqui que o Senhor tem autoridade para expulsar demônios. Sabe o que eu fiz, irmão? Pastor, você fez o quê? Você ficou dizendo: anjo do Senhor vai na casa do meu irmão. Não fiz isso não, irmão. Eu peguei o meu telefone e falei: mãe, cadê o meu irmão? Coloca ele na ligação. E quando ele pegou na ligação, meu irmão nem acreditava mais em Deus, não acreditava em diabo, estava praticamente como um ateu, não acreditava em nada, irmão. Sabe o que aconteceu? Quando eu falei: alô, o Senhor começou a falar tão profundamente com ele, mas tão profundamente com ele, que demorou cerca de 20 minutos, Deus falando com ele em profecia. No final da profecia, minha mãe perguntando o que estava acontecendo, que o meu irmão estava tremendo dentro de casa, sem conseguir dar uma palavra, sem conseguir se mexer, porque depois daquele dia o Espírito Santo libertou meu irmão para a glória de Deus. Mas, irmão, isso só acontece pela palavra, irmão. Isso acontece pela palavra, irmão. Eu quero te alertar que se você não tiver palavra na sua vida, número 1, você não vai saber tomar posse daquilo que você precisa.
Coloca para mim João capítulo 1, verso 4, por favor. Capítulo 1, verso 4. Eu preciso que você leia para a gente entender. Verso 3, por favor, verso 3. Diga assim, ó: todas as coisas foram feitas por Ele. Calma aí, irmão. Ele é o que? Diga, Ele é o verbo. Diga, Ele é a palavra. Diga, tudo foi feito por Ele. Agora, sem Ele, nada do que foi feito se fez. O que está querendo dizer, pastor? Que as coisas só passaram a vir à existência depois da palavra. Existem coisas na sua vida que hoje, irmão, elas nem existem possibilidade delas acontecerem. Porque eu me lembro que eu ficava em cima do monte com a pastora Daiane, 1h da manhã, durante 21 dias, chovendo, de madrugada em cima do monte, dizendo: Deus, liberta meu irmão. Mas não libertou. Mas no dia que Deus me usou para liberar uma palavra, ele foi liberto. Então, irmão, a palavra de Deus, ela traz à existência o que não existe. É noite de você chegar dentro de casa, a porta está fechada, falar: Senhor, eu estou profetizando porta aberta para a minha vida. Eu vou repetir de novo. Pastor Samuel descobriu um problema na saúde. O médico disse que vou morrer em 3 meses. Então, você vai ficar com a palavra do médico ou com a palavra de Deus? A palavra de Deus é a resposta para a sua vida. Agora, tome posse dessa palavra, irmão. Você tem que tomar posse. Pastor, o que é tomar posse? É ser crente doido. Você tem que ter as tuas doideiras. Uma vez eu estava descendo do Monte das Oliveiras em Nova Iguaçu com o pastor Gustavo, pastor Rodrigo Rodrigues, pastor Rodrigo, pastor Tiago. Estávamos todos no monte, numa busca na madrugada. Minha mãe estava com Covid, na época, com um estado avançadíssimo, muito mal, eu com a sensação que minha mãe ia morrer. Quando eu desci do monte, pastor Leonardo enviou uma mensagem dizendo: Samuel, fica ligado e entre em oração, porque eu via como se o diabo aproximasse um caixão da tua mãe. E o Senhor quer cortar esse laço, e Deus está mandando você buscar e orar pela tua mãe. Você sabe o que eu fiz, irmão? Tu acha que eu fiquei chorando, irmão? Descemos do monte, o pastor Gustavo olhou para mim e falou: Pastor Samuel, tá tudo bem? Eu falei: tá tudo bem, irmão, eu perdi a cor do lábio. Eu perdi a cor dos lábios. Eu fiquei com medo, falei: meu Deus. E detalhe, minha mãe, o pastor Leonardo não sabia, para ver o quanto Deus usa ele nem imaginava que minha mãe estava no estado de Covid, que ela praticamente estava morta. Praticamente morta, ela desfalecia dentro de casa. E eu tinha 99% de certeza, porque eu tenho 11 tios, eu tenho, na verdade, 10 tios, só da parte de mãe, eu tenho 40 e poucos primos. É muita gente na minha família. Numa família tão grande, eu pensei: alguém na minha família vai falecer no Covid. E eu fiquei preocupado que minha mãe tem comorbidade, minha mãe tem problemas. Meu pai trabalhava, sabe aonde, irmão? Consertando um aparelho cirúrgico dentro do setor de tratamento de Covid. Eu pensava: meu pai vai pegar, minha mãe vai pegar, alguém vai morrer. Deus revelou. Você sabe o que eu fiz? Falei: Daiane, por 1 mês, tu vai me ver igual louco. Por 1 mês. Dava meia-noite. Eu fui na casa da minha mãe, peguei uma fotografia dela, do meu pai, comprei uma garrafa de azeite, consagrei ao Senhor em cima do monte, fui para dentro de um quartinho que eu tinha de oração dentro de casa, e por 1 mês eu ficava de meia-noite às 6 da manhã, com a mão na foto de azeite, dizendo: minha mãe não morre, minha mãe não morre, minha mãe não morre, morte, sai daí, minha mãe está curada, minha mãe está curada, minha mãe está curada, minha mãe está curada. Pastor, o que você estava fazendo? Eu estava liberando palavra, irmão. E está aí minha mãe para a glória de Deus. O médico disse: estava com não sei quantos % do pulmão comprometido, está bem para a glória de Deus, não tem nenhuma sequela. Então, irmão, você tem que fazer uso da palavra na sua vida. Você tem que aprender a ser alguém que profetiza. Deus virou para o profeta e falou: os ossos podem reviver. Ele disse: Senhor, tu sabes, então profetiza. Profetiza a restauração na tua vida, irmão. Ah, pastor, profetizar o quê? Falar: Senhor, minha casa vai estar bem. Não, profetizar em cima da palavra. Você precisa entender o que Deus está te respaldando. Pega essa Bíblia, aponta na área da tua vida e fala: Senhor, eu estou aqui dizendo, Senhor, porque a porta fechou, mas a tua palavra diz que o justo não passa fome e nem a sua descendência mendiga o pão. É palavra. Você sabe o que é a palavra? Minha mãe estava enferma e eu ficava lendo para Deus. Eu falava: está escrito aqui, Jesus, em teu nome a gente vai expulsar demônios, a gente vai falar novas línguas, a gente vai curar enfermos.
Eu dizia, Senhor, está escrito, tem que acontecer. Está escrito, eu dizia, diabo, escuta a minha voz. Está na palavra, minha mãe vai ser curada, está na palavra. Então, irmão, faça uso da palavra. Pastor, por que eu sou um crente fraco? Porque você não lê Bíblia. Você prefere colocar na internet uma pregação pronta e falar, eu já estou sendo abençoado. Cuidado, irmão. Cuidado, porque nem tudo que você escuta de pregação é palavra. Eu vou provar para você na Bíblia. Nem toda a pregação que você escuta é palavra. Pode aumentar o fundo máximo, porque Deus habita no meio dos louvores. Irmãos, nem tudo que se escuta é pregação, é palavra. Porque uma coisa é pregação e outra coisa é mensagem. Crente não sobrevive de pregação de culto. Eu estou te avisando para você entender. Negócio de vir para o culto, eu vim me alimentar. Irmão, aqui você vem comer um adendo. Você vem aqui pegar algo a mais. Mas o arroz e feijão você não come na igreja não. Você come dentro de casa, lá dentro do quarto. Mateus 6,6, entra no quarto, fecha a porta, fala com ele em secreto. Isso é arroz e feijão. Pastor, por que você está falando isso? Eu vou provar para você na palavra. Eu estou falando pela palavra. Que nem tudo que se escuta sobre Bíblia é Deus falando. É? Quer ver uma coisa? Vamos lá. O diabo olhou para Jesus e falou assim, ó. Jesus se joga desse lugar tão alto porque está escrito que a teus anjos dará ordem a teu respeito. Sabe o que Jesus fez, irmão? O diabo está usando palavra, sim ou não? Então o diabo também conhece a palavra e consegue usar a palavra? Então, irmão, não é só ler a Bíblia, porque se você aplicar de forma errada, você pode destruir tua vida. Quer ver uma coisa? Jesus ensinou antropofagia, que é canibalismo. Você já viu alguma vez na Bíblia? Mas a Bíblia fala que quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Então tem que comer do corpo. A gente tem que entender, irmão, o que é Deus falando e o que Ele quer dizer. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque o diabo usou a Bíblia para Jesus. Só que Jesus, irmão, não era crente fast food. Jesus não era crente iFood, que falava assim, eu vou dormir, eu vou abrir aqui agora pedindo no iFood um versículo. Caiu aqui, o Senhor meu pastor não me faltará. Amém, glória a Deus. Jesus era alguém que meditava de dia e de noite. Por quê, pastor? Porque o diabo chegou para usar a palavra, mas Jesus não era crente raso não. E Jesus disse, mas também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Você só vence o diabo pela palavra, irmão. Deu para entender isso? Então tome cuidado desse negócio de... Tem gente que... É porque eu vi um pastor na internet falando. E aí, irmão? Para mim vale o que está escrito, não é o que fulano falou, ciclano falou. Apóstolo Paulo chegou a dizer que se aparecer um anjo e pregar outro evangelho, senão esse, que seja amaldiçoado. Ainda que apareça um anjo. Eu falo para vocês sem medo de errar. A minha esposa me acompanha, e as pessoas mais de perto que me acompanham sabem do que eu estou falando. Amanda e Silas, eu vou daqui até em casa fazendo o quê? Só falando de Bíblia, de culto, de negócio espiritual. Eu chego dentro de casa, eu fico revendo o vídeo do culto inteiro de novo. Aí eu acordo de manhã, eu falo, bom dia Espírito Santo, eu abro a Bíblia para ler. Vou para o trabalho, a minha vida é com palavra. Por quê, pastor? Porque eu sei o quanto o espiritual é movido por isso aqui, irmão. Eu sei, irmão. E eu quero te alertar do seguinte, falando com a igreja aqui agora, acabei de ter uma experiência espiritual. No meio do momento que eu estava falando com a igreja, eu vi uma sombra muito rápido fazendo assim, ó. Os demônios estão furiosos com o que a igreja está ouvindo hoje aqui. Levanta a mão para cima. Diga assim, esse culto está trazendo autoridade espiritual sobre a minha vida. Diga assim, quando eu pisar o pé dentro de casa, os demônios que trabalhavam ali vão ter que sair de lá, porque Jesus está me dando autoridade na palavra. Diga, o Senhor Jesus está me revestindo na palavra, pela palavra. Diga, o poder do Espírito Santo na palavra. Deus está te revestindo de palavra. Você pode glorificar a Deus por isso? Eu digo a você sem medo de errar, irmão. Isso aqui é uma espada. Isso aqui é uma espada. Só tome cuidado, irmão. Só tome cuidado de verdade. Que a tua intenção tem que ser a melhor possível. Se você tiver um coração voltado para as coisas de Deus e se alimentar desse livro aqui, tua vida nunca mais vai ser a mesma. Eu digo para você, porque as pessoas da minha família às vezes nos acompanham. E, irmão, eu fico satisfeito. Quer ver uma coisa?
Vocês lembram aquele dia que vocês me levaram na Avenida das Américas? Eu entrei dentro de um posto e eu falei para vocês, falei, Deus acabou de me usar para moça. Não foi? Eu tinha saído do culto e quando eu saio do culto, minha mente fica muito ligada ainda. Eu não consigo desligar. E se eu chegar perto de uma pessoa e Deus quiser falar com a pessoa, eu consigo perceber a revelação porque eu estou ligado no espiritual. Diferente de quando eu estou no dia normal. Eu estou dentro do posto, fui comprar uma garrafa d'água, detalhe. Do nada, eu estava andando, falei, Silas, dá para parar aqui só para eu comprar uma garrafa d'água? Desci para comprar a garrafa, quando falei, moça, pagar essa garrafa. Quando eu peguei a garrafa, olhei para ela, falei, você canta na igreja, né? O Senhor tem uma obra muito grande no ministério de louvor contigo, porque Deus tem um chamado assim, assim, assado, está fazendo isso na tua vida. Ela, como é que você sabe que eu canto? Como é que você sabe que eu sou afastada? Como é que você sabe que eu sou desviada? Eu falei, porque o Senhor acabou de falar para mim e Ele quer salvar a tua vida de volta. Irmão, eu profetizo que a reunião termina, mas o culto não acaba. Ó, Uriel, eu acredito que a gente vai sair daqui espalhando palavra por meio da rua, por meio de casa, vai ser no cinema, vai ser em qualquer ambiente. Tu crê nisso? Eu quero orar pela igreja, irmão. Eu quero orar pela igreja, porque como a gente está falando de palavra, é um dia diferente. É dia que mexe muito com o espiritual. Diga assim, Espírito Santo, eu creio que a tua obra será completa na minha vida. Diga assim, Jesus, eu preciso entender, eu preciso compreender os teus mistérios por meio da tua palavra. Diga assim, me ensina a guardar no meu coração o teu direcionamento para não pecar contra ti. Diga, Senhor, o meu coração está disponível para aprender, para reconhecer, para ouvir a tua palavra. Diga, a partir de hoje eu peço, coloca fome, sede, desesperadora pela tua palavra. Diga assim, eu quero perder o sono pela tua palavra. Eu quero me apaixonar pelas tuas escrituras. Diga, a minha vida será guiada, será envolvida pela tua santa palavra. Diga, eis-me aqui, Senhor.